Desde que o homem se afastou de Deus, a idolatria tem tomado e gerenciado o seu coração. A egolatria. O dinheiro e os bens materiais. As ideologias em que o homem está inserido. Os vícios. A religiosidade e o ecumenismo. Charles Spurgeon disse: cuidado com você mesmo, mais do que com qualquer outro homem. Carregamos dentro de nós nossos piores inimigos. A paz do Senhor, meus queridos, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Estamos aí em mais um culto online realizado pela Assembleia de Deus Central de Iguape. É um prazer muito grande estar entrando na sua casa e no seu lar e poder falar das coisas do Senhor, aquilo que é concerniente à nossa vida cristã. Meus amados, nós vemos que, infelizmente, nós não sabemos o porquê que estamos na obra de Deus. Mas o que significa isso? Significa que muitas vezes nós estamos na obra de Deus e nós não sabemos o que estamos fazendo dentro da obra de Deus. Quais são os nossos objetivos? Quais são os nossos anseios? Né? O que nós vamos realizar? Qual é a meta que nós podemos alcançar dentro da mesa? Não é? Então observe bem que muitas vezes as pessoas estão equivocadas. Muitos pensam em buscar grandes altares, outros pensam em estar em lugares de destaque, mas observe bem que isso pode até ocorrer de acordo com a vontade de Deus, segundo a humildade que nós temos em nosso coração. Mas infelizmente, veja bem que uma tarde, ou seja, uma nomeação de pastor, de presbítero, o cargo mais elevado dentro da casa de Deus, e até mesmo vemos aí que tem os famigerados apóstolos, né? E veja bem que as pessoas sempre querem estar em evidência. E isso aí tem tido um nível de debate tão grande, e as pessoas muitas vezes querem passar em cima das outras, as pessoas querem ir por meios muitas vezes ilícitos, querendo realizar as suas vontades, querendo ser pessoas que sejam reconhecidas diante do mundo evangélico e até mesmo no mundo gospel, né, que ultimamente é utilizado de uma forma totalmente pejorativa, e não que tenha uma base bíblica, mas é o que está mais em moda, né, o gospel. E vemos isso aí também não somente na questão ministerial da palavra do Senhor, na ministração da palavra do Senhor, mas vemos isso nas músicas gospel, né, na onde as pessoas querem ser reconhecidas e querem também estar ganhando muito e muito dinheiro, gordos salários, fazendo shows com muitas vezes com dinheiros exorbitantes, querendo encher os seus bolsos, querendo ganhar uma plateia, um público. E isso, na verdade, se não for direcionado por Deus, porque veja bem, nós não temos público, nós temos que levar as pessoas a Jesus Cristo, a glorificar e enaltecer o nome do Senhor. Temos que ser pessoas que são influenciadoras, no entanto, para levar as pessoas até Jesus Cristo. Mas isso tem sido deixado de lado, e mais, o que tem sido mais posto em destaque é o ego da pessoa, é a pessoa ser estar em destaque, é a pessoa querer ganhar muitas almas, mas não para Jesus, mas para querer ganhar fama. E isso é errado diante do Senhor.
Então é sobre isso que eu e você iremos aqui meditar na palavra de Deus, segundo aquilo que o Senhor quer e requer de nós. Então, veja bem que também nós podemos estar falando, de pessoas que estão rejeitando a vontade de Deus. Mesmo dentro da igreja, mesmo dentro da casa de Deus, as pessoas, elas não querem ouvir a voz de Deus, não querem fazer a obra de Deus, mas estão preocupadas com o quê? Estão preocupados com as suas casas, com os seus lares, estão preocupados com os seus empregos, estão preocupados com todos os seus bens materiais, mas estão o quê? Abandonando a obra de Deus, e isso diante do Senhor é errado. É uma coisa que totalmente Deus está vendo que isso é uma coisa totalmente abominável aos seus olhos. Então todos nós devemos tomar cuidado. Então Jesus está voltando e seremos cobrados de tudo aquilo que fizermos dentro da obra de Deus. Então, dentro de instantes, nós estaremos de volta depois da vinheta, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, pedimos que o Senhor esteja nos direcionando na Tua palavra, não falando aquilo que nós desejamos ou almejamos, mas que seja a instrução dada pelo Teu Espírito Santo, porque estamos aí nos últimos dias. E sem dúvida, Senhor meu Pai, como nós podemos observar com os nossos próprios olhos, este mundo está indo de mal a pior, está em decadência. Este mundo, Senhor meu Pai, está cada vez mais se envolvendo no egoísmo, no egocentrismo. Vemos que existem pessoas que, mesmo dentro da casa de Deus, escutando a palavra de Deus, sendo todos os dias exortados pelo Senhor. No entanto, meu Deus, nós vemos que estão se envolvendo cada vez na apostasia. Muitas vezes fazendo os seus desejos, muitas vezes enganando as pessoas, levando as pessoas a muitas vezes a idolatria pessoal. Meu Deus, que o Senhor esteja repreendendo este mal, Senhor. Que o Senhor esteja curando a Tua igreja. Que o Senhor esteja fortalecendo o Teu povo, Senhor. Que o Senhor esteja despertando a Tua casa de oração. Para que, Senhor meu Pai, o Teu povo possa, Senhor meu Pai, ser avivado novamente, como foi no tempo de Jonathan Edwards, como foi no tempo, Senhor meu Pai, de Lutero, onde o povo se despertou e buscou novamente a palavra do Senhor. Meu Deus dos céus, muitas vezes, Senhor meu Pai, ali Lutero, contra um sistema religioso que na verdade não condizia com a Tua palavra, muito pelo contrário, pregava diversas heresias, meu Pai. Meu Deus dos céus, que nós não venhamos a cair na apostasia, no desvio doutrinário, que nós não venhamos a cair no desvio daquilo, Senhor meu Pai, que o Senhor tem proposto, que é o alvo, Jesus Cristo, Senhor meu Pai. Porque, Senhor meu Pai, Jesus vai nos buscar, e Ele quer encontrar uma igreja santa e imaculada. Nos ajuda, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o nosso coração não venha perverter para o mal, mas que nós possamos, Senhor meu Pai, colocar como alvo principal a Tua glória e a Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Neste momento, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 22, do versículo 1 até o 14, e vamos observar aquilo que o Senhor tem para nós. Lembrando que tudo aquilo que for falado não é para uma igreja específica, não são para pessoas específicas, mas é para todos nós, não é? Todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, não é? Na face da terra. Então, veja bem que a igreja, muitas vezes, a pessoa coloca como se fosse uma denominação, né? Um lugar de culto, onde as pessoas se reúnem. Não, aqui nós estamos falando da igreja global, né? Estamos falando aí da igreja como um todo. Né? Estamos nos dirigindo a todos os irmãos. Né? Inclusive, lógico que a palavra do Senhor, primeiramente, é dirigida ao pregador,
aquele que está meditando. Então nós devemos entender essas coisas. E serve para todos nós, para nós ficarmos atentos, né? Aquilo que o Senhor está nos direcionando, para que nós não venhamos a cair em pecado. Então, vamos ler a palavra de Deus, como já foi falado, aí em Mateus 22, do versículo 1 ao 14, e vamos observar aquilo que o Senhor tem para nós. Capítulo 22. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontravam, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Como nós podemos observar nesse texto que foi lido, as pessoas se excluíram de ir às bodas, né, do filho do rei. E isso causou um problema diplomático entre os comerciantes, as pessoas de posse e o rei. Por quê? Porque muitas vezes nós podemos observar, como Jesus aqui está colocando, que esse rei era um rei justo. Era uma pessoa justa, né, que muitas vezes poderia ajudar aqueles comerciantes nos seus impostos, ajudar muitas vezes a transportar, né, por meios diplomáticos de outros países, né, a sua mercadoria para levar até outros países. Você está entendendo? Mas eles foram o quê? Foram pessoas completamente o quê? Foram pessoas ingratas. Não quiseram saber das bodas do filho do rei. Não quiseram saber. Mas aqui nós observamos no versículo de número 5, que diz assim: Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros apoderaram-se dos servos e os ultrajaram e os mataram. Então observe bem que eles não ficaram interessados nas bodas do filho do rei, na festa de casamento do filho do rei. Muito pelo contrário, eles pegaram e ficaram interessados no quê? Nos seus campos, nos seus afazeres, né? Ficaram ali interessados em realizar aquilo que eles tinham que realizar. Ah não, mas o rei, eu não quero saber do rei. Esqueceram o favor do rei, esqueceram aquilo que o rei fizeram por eles. E nós vemos aqui também, meus amados, que além disso, olha só, e os outros, poderando-se dos seus servos, os ultrajaram e os mataram. Então não somente recusaram o convite do rei para o matrimônio do filho, né, para as bodas do filho, mas também eles mataram ali, veja bem, aqueles que estavam os convidando, né, aqueles que eram ali os mensageiros, eles mataram. Veja bem, e hoje em dia não é diferente? Não é diferente? Tem pessoas que estão preocupadas com as suas coisas. Ah, estou preocupado com o meu carro. Ah, porque eu não posso, sabe, eu não posso ir para a igreja porque está chovendo demais e meu carro vai alagar. E ali naquela rua ali tem aquela igreja e eu não vou passar naquela rua, então vai sujar todo o meu carro.
Ai, porque eu não quero ajudar o irmão, não quero ajudar a irmã. Ai, porque, sabe, porque a obra é de Deus? Ah, não, sabe? Ai, eu não quero ir no culto, porque hoje está chovendo, porque hoje está muito sol, porque hoje está assim. Ai, porque meu filho, porque minha filha. Ai, porque, sabe? Então, existe uma série de desculpas. Existe uma série de desculpas, sabe? Ai, porque eu tenho que trabalhar. Ai, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Então, a pessoa se enche de uma série de coisas e deixa a obra de Deus de lado. Deixa a obra de Deus de lado. Você está entendendo? E não quer participar naquele grande dia do quê? Das bodas do Cordeiro, das bodas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não quer participar. Não quer participar das coisas de Deus. Então como é que vai ficar, meus irmãos? Como que nós podemos entrar no reino do céu se nós não queremos participar do reino do céu? Se nós não queremos participar da obra de Deus? Você está entendendo? Se nós não movemos uma palha pelas coisas do Senhor. Como? Como? Ai, culto de oração? Ai, não vou não. Ai, porque eu tenho isso, tenho aquilo outro. Ai, culto de evangelismo? Ah, também não quero. Não quero. Ai, porque eu tenho isso, tenho aquilo outro. O quê? Culto público? Culto semanal? Não vou participar. Ai, não vou porque não sei o que, não sei o que. Então é um monte de desculpa, sabe? É o crente submarino, né? Aparece de vez em quando na igreja, não quer saber de nada das coisas do Senhor. E aí, o que que acontece? O que que acontece comigo e com você se nós estamos fazendo isso? O que que acontece, meu irmão e minha irmã? Então, isso é uma coisa que você tem que responder para Deus, não é? Isso é uma coisa que nós devemos responder para Deus. Por quê? Porque todo o nosso tempo, infelizmente, está sendo tomado, sabe? E não estamos dando valor às coisas do Senhor. Está sendo tomado pelas coisas do mundo, pelas nossas coisas. Não é errado que nós venhamos a trabalhar, não é errado que nós venhamos a adquirir nossas coisas, cuidar das nossas coisas. No entanto, existe a necessidade de que nós venhamos a nos envolver com a obra de Deus, fazer a obra de Deus. Você está entendendo? Para quê? Para que nós naquele grande dia venhamos aí estar participando das bodas do Cordeiro, né? Porque isso aqui é uma alusão à escatologia bíblica, né? Onde vai haver as bodas do Cordeiro. Mas se as pessoas não querem fazer a obra de Deus, se as pessoas não querem se dedicar às coisas do Senhor, se as pessoas estão abandonando a obra de Deus, o que que vai se fazer? Aí vem a mensagem aqui que nós devemos aqui, né, estar observando. E diz aqui, olha só no versículo de número 8, então disse aos seus servos, né, aqui já outros servos, disse aos seus servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Meu Deus do céu, meu Pai do céu, olha que coisa. Quer dizer que aquele que não se dedica à obra de Deus, aquele que não quer saber da obra de Deus, aquele que deixa a obra de Deus parada, aquele que muitas vezes está olhando mais para as suas coisas, para o seu dinheiro, né, para o seu din-din, né? Aqueles que estão cuidando, estão alisando, aqueles que estão, sabe, se envolvendo com as coisas desse mundo e não querem saber de jeito nenhum da obra de Deus, olha, não são dignos da boda do Cordeiro, meu Deus do céu, não são dignos da boda do Filho do Rei, não são dignos. É a palavra de Deus que está falando aqui, é a palavra do Senhor que está nos falando. Meu Deus do céu, eu quero ser digno, você não quer ser digno das coisas do Senhor? Então, nós devemos observar, né? Nós devemos equacionar o nosso tempo, devemos ver aí o que é que nós estamos fazendo de errado, né? Devemos meditar e devemos o quê? Voltar ao primeiro amor. Qual é o nosso primeiro amor? É o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aí continua aqui no versículo 9, olha só. Ide, pois, as saídas dos caminhos, convidai para as bodas todos os que encontrar-lhes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como os bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Olha só. Então nós podemos observar que, por serem considerados indignos, aquelas pessoas que tinham posse, o rei, ele pegou e mandou que os seus mensageiros buscassem pessoas de todos os tipos, né? Pessoas de todos os tipos, pessoas corruptas, pessoas más, pessoas iníquas, que faziam toda sorte de pecado, né? E elas foram convidadas para entrar nas bodas do seu filho. E a Bíblia nos fala o quê? Que a casa ficou cheia, né? A casa ficou completamente cheia. Então, continuando aqui,
Veja bem o que aconteceu. No versículo de número 11 diz assim: E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos seus servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então veja bem que o Senhor chamou as pessoas que eram completamente iníquas, pessoas corruptas, pessoas que eram más. No entanto, eles trocaram suas vestes para participar o quê? Das bodas do filho do rei. Eles trocaram suas vestes. O rei, ele cedeu as suas vestes para aquelas pessoas ali estarem se vestindo de uma maneira digna. O que significa isso? Significa que aquelas pessoas corruptas foram chamadas, no entanto, elas tinham que mudar a sua veste. Então veja bem que isso aqui é uma alusão às vestes espirituais. Muitas vezes as pessoas que são ricas, as pessoas que muitas vezes ficam aí lidando com as suas posses, não querem saber das coisas do Senhor, estão aí muitas vezes jogando as coisas do Senhor às traças, não tem responsabilidade nenhuma na obra de Deus. E tem aqueles também que não querem se converter, não querem mudar o seu coração, tá entendendo? Não querem se reconciliar com Deus. Tem esses também. Esses aí estão rejeitando, sabe, as bodas do Cordeiro. Porque é uma alusão às bodas do Cordeiro. Aquilo que vai acontecer segundo a escatologia bíblica, onde a igreja do Senhor vai participar ali de uma grande festa, que vai ser as bodas do Cordeiro. Então as pessoas estão rejeitando, não querem saber. Não quero saber de obra de Deus. Você está entendendo? Muitos estão dentro da igreja também e não querem saber da obra de Deus. Estão lá dentro marcando presença, estão lá dentro batendo ponto, estão lá dentro, vai no culto na hora que quer. Você está entendendo? Na hora que lhe apraz. Você está entendendo? Tem muita gente, eu não estou falando aqueles que estão trabalhando, aqueles que muitas vezes têm os seus afazeres, não estou falando esses que você está entendendo? Não estou falando com respeito a isso, mas tem muitos que estão refutando a obra de Deus, infelizmente, Estão refutando, não quer saber das coisas do Senhor de jeito nenhum. E aí o que acontece? Acontece que muitas pessoas que muitas vezes a gente acha que é improvável, são mais sensíveis à palavra de Deus. Você fala da palavra de Deus, parece que aquele ali cai no seu coração e parece que frutifica e a pessoa ela vem para a obra de Deus. Ela quer fazer a obra de Deus, tem vontade de fazer a obra de Deus. Até em momentos improváveis, sabe? Em momentos que a pessoa está ocupada, você dá um telefonema, a pessoa não pode deixar que eu vou, que não sei o quê. Olha, não dá, mas eu posso ir nesse horário. Olha, não dá, mas eu posso ir nesse dia. Então a pessoa sempre dá uma explicação, a pessoa sempre está aberta a uma conversação. Agora tem pessoa que você telefona para ela, ou vai na casa dela, ou muitas vezes procura ela, você nem acha a pessoa sumiu, desapareceu, evaporou, Evaporou. Meu Deus do céu, que coisa terrível, Que coisa terrível. Pessoas que têm responsabilidade na casa de Deus. Meu irmão, é terrível isso aí, mas isso está acontecendo nos últimos dias. Está acontecendo. Então nós observamos que foram chamadas pessoas de todas as pessoas iníquas, pessoas que eram más. No entanto, eles tinham que mudar a sua veste. Eles tinham que mudar completamente a sua veste, porque o rei cedeu a veste para eles. O rei cedeu as vestes para participar das bodas do filho. E o que aconteceu? Tinha um que não mudou a sua veste. Tinha um que não mudou. Então, não basta tão somente Deus pegar e chamar uma pessoa que era má no mundo, que fazia as coisas do mundo de uma maneira malvada, ou pessoas que infelizmente estão aí fazendo coisas que na verdade para Deus é abominação, e virem para a boda do Cordeiro, e virem para a festa, e virem para a igreja, e não mudar a sua veste. Não adianta nada, tem que mudar a veste, tem que mudar, mas a pessoa não muda. A pessoa continua a mesma coisa. Você está entendendo que estava no mundo? Continua na prostituição, continua no adultério, continua fazendo coisas que na verdade são abominação diante de Deus. E não querem mudar, mas ficam ali, muitas vezes atrapalhando a obra de Deus, muitas vezes ali no meio do povo de Deus, e não muda, não muda. Então o que tem que acontecer? Então aqui a palavra do Senhor diz, que a pessoa não muda.
No entanto, a pessoa é exortada, a pessoa muitas vezes é confrontada com a palavra de Deus, a pessoa muitas vezes é mostrado ali o que a pessoa está fazendo, a pessoa está realizando, está entendendo? Tem pessoa que não gosta, tem pessoa que não dá graças a Deus pela palavra de Deus. Então temos que tomar cuidado. Então, vem aqui o que nós observamos, né, que o rei pegou e mandou o seu servo jogar aquela pessoa o que nas trevas exteriores. E a pessoa ficou emudecida. E será que naquele grande dia nós estaremos emudecidos? Será que nós estaremos emudecidos? Ah, mas eu não sabia, né? Ah, mas eu não compreendia. Mas como não compreendia? Será que o rei não te avisou? Será que o rei não cedeu as vestes para mim e para você? Será que o rei não está falando conosco constantemente que nós devemos mudar a nossa veste? Será que o rei não está falando para mim e para você que nós devemos fazer a obra dele e nós estamos avacalhando com a obra de Deus? Estamos deixando a obra de Deus de lado? Estamos nos interessando mais nas nossas coisas do que propriamente nas coisas do reino? Então isso é um desafio para mim e para você, né? Para que nós venhamos a mudar, para que nós venhamos a nos quebrar diante do Senhor. Isso aconteceu também em Ageu, né? No Ageu, no capítulo de número 1, nós podemos observar que as pessoas vieram As pessoas vieram de Babilônia, né? Por quê? Porque ali elas estavam presas naquele lugar, estavam ali vivendo naquele lugar, mas elas queriam o quê? Queriam estar no seu lar, queriam estar na sua terra. Mas ali, em vez delas pegarem, veja bem, delas pegarem e estarem ali reconstruindo o templo, claro que elas tinham que reconstruir sua casa, mas só que elas queriam o quê? Casas estucadas. Eles queriam o quê? Queriam uma casa bonita, uma casa bela, uma casa que, sabe, uma casa que fosse completamente confortável de todas as formas e de todas as maneiras. Eles estavam o quê? Fazendo nos mínimos detalhes as suas casas ali. Estavam o quê? Estavam ali aplainando, estavam ali pintando de uma forma muito bonita e linda, estavam querendo ter o quê? Querendo ter um palacete, mas estavam esquecendo da obra de Deus, estavam esquecendo do templo do Senhor. Eles foram o quê? Severamente repreendidos por Ageu. Então, isso está acontecendo nos dias de hoje. Infelizmente está acontecendo, né? E aquele que infelizmente não faz a obra de Deus também não é aprovado por Deus para o quê? Para galgar o quê? Galgar a obra de Deus de uma maneira muito maior, né? Ou seja, nós sabemos, meus amados, que quando nós ingressamos na obra de Deus, Deus tem um propósito na nossa vida. Você está entendendo? Nós vamos com todo o gás, aquele negócio todo, Deus vai trabalhando na nossa vida. Para quê? Para que nós venhamos a alcançar patamares pelo Senhor, né? E esses patamares são o quê? É a unção de... Nós vemos aí que começa como cooperador durante um tempo, depois durante outro tempo vai como diácono, e de outro tempo vai como presbítero, e em outro tempo vai o quê? Vai para pastor, e depois, né, sendo capacitado, ele vai dirigir o quê? Uma congregação, né? Ou senão fica auxiliando ali, segundo a vontade de Deus, o pastor. No entanto, para galgar isso, a pessoa tem que ser uma pessoa disponível, acessível. A pessoa tem que viver em santidade, a pessoa tem que buscar as coisas de Deus, a pessoa tem que mostrar através das suas atitudes, que ela está aprovada para esse tipo, você está entendendo? Esse tipo de cargo na casa do Senhor. Tem que estar mostrando, você está entendendo? Tem que estar mostrando através das suas atitudes, através do seu serviço, do seu respeito para com a sua liderança, para com a sua igreja, sabe? Estar sempre pronto a servir o irmão e a irmã. E não é para ser servido, não é para querer mostrar que é o Todo-Poderoso, que só porque recebeu uma unção ele é maior ou melhor do que os outros. Não, isso é uma prova que Jesus quer que nós venhamos a ter humildade e quebrantamento nas coisas do Senhor, não é? Então muitos pensam, você está entendendo? Eu quero ser isso na obra de Deus, eu quero ser isso, mas não estão procurando para servir ao irmão. Estão procurando meramente para querer se mostrar, se exibir, falar que eles são mais do que todo mundo, né? Querer pesar no irmão e na irmã, você está entendendo? Estão querendo aí alcançar um cargo de liderança, para quê? Para querer tirar a igreja do pastor. Meu irmão, eu já tive muita experiência com respeito a isso daí. Tive muita experiência, teve pessoas, né, que queriam galgar, receberam unção e depois ficavam no monte fazendo oração contrária, você está entendendo? Ficavam fazendo picuinha dentro de casa,
Reunia os irmãos ali, você está entendendo? E ficava ali planejando como poderia arrancar a igreja do pastor. Você está entendendo? Quer dizer que não existe Deus. Não existe Deus. Não existe Deus. Você está entendendo? E ficava fazendo ali um reboliço, sabe? Por trás ali dos panos ali. Ninguém percebia. Mas havia um reboliço. Havia uma rebelião sendo instaurada. Né? Havia uma rebelião que estava sendo feita. Agora, o que você e eu estamos fazendo? Né? Então tem que tomar cuidado, né? É a pessoa que é dodóizinha. Ai, porque sabe o que é? Porque ninguém gosta de mim. Ai, ninguém quer chegar perto de mim. Ninguém quer. Meu Deus do céu. Meu Senhor do céu. Né? Então a pessoa fica com o coração amargurado. Aí vai falar para um, fala para outro. E fala e vai, sabe? Fica lançando um monte de seta para cima e para baixo. E tem gente que infelizmente para tristeza nossa, fica catando essas coisas. Né? Fica catando, fica concordando. Ai, coitadinho, né? Coitadinho. Aí fica passando a mão. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Vamos crescer um pouquinho aí, porque como que, você está entendendo? Como que uma pessoa dessa pode adquirir um cargo maior diante do Senhor se fica causando essas coisas, fica causando problema para a obra de Deus? Meu Deus, fica causando problema para a liderança. Né? Eu estou aqui dizendo isso de uma maneira global, porque isso acontece em todas as igrejas. Não adianta a gente ficar aqui passando panos quentes. Acontece em toda a obra de Deus. Será que nós não devemos nos converter? Será que nós não devemos pegar e perguntar? Meus irmãos, às vezes as pessoas, ao invés de dobrar o seu joelho e falar: olha, meu Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não estou entendendo, Senhor meu Pai. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Porque eu quero entender o que está acontecendo. Por que está acontecendo essas coisas. A pessoa não faz isso. A primeira seta, a pessoa já pega e fala para um: ai, porque ninguém gosta de mim, né? Ai, porque ninguém quer, sabe? Ninguém me olha. Ai, né? Parece parece aquele Oliver Hardy, né? Ó vida, ó dor, ó azar. Não parece aquele desenho lá de antigamente, né? Quando eu era criança eu assistia esse desenho aí. E parece igual. A pessoa parece que é o patinho feio da igreja. Parece que ninguém liga para ela, mas a pessoa não tem coragem de chegar perto das pessoas. Não tem coragem de conversar. Não tem coragem de você está entendendo? Não sabe, muitas vezes é servir sem interesse. Tem muitas pessoas que servem por interesse. Eu vou fazer, sabe por quê? Porque aí eu vou me mostrar, aí eu vou ganhar um cargo na igreja. Eu quero me mostrar, quero me exibir. Mas não é por humildade, não é sem interesse. Então isso é um perigo para mim e para você, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Por quê? Porque nós sabemos, meus amados, que para nós galgarmos coisas maiores da parte de Deus, nós temos que ser obreiros aprovados, né? E ser obreiros aprovados significa o quê? Servir o irmão, servir a obra de Deus, fazer o possível para estar na casa de Deus. Você está entendendo? Não pode, avise o pastor, né? E outra coisa, se nós queremos galgar coisas maiores, se nós temos o reino de Deus dentro de nós, nós temos aptidão para manifestar o reino de Deus, e nós temos o anseio que Deus colocou para nós sermos pastores e sermos pessoas que vão aí estar dirigindo uma obra. A primeira coisa, meus amados, é deixar que Deus venha moldar o nosso coração, moldar o nosso interior. Para quê? Para que nós sejamos obreiros aprovados e não venhamos a envergonhar o Evangelho do Senhor como está acontecendo nos dias de hoje, mas que nós venhamos ser pessoas sinceras, pessoas puras, pessoas retas, pessoas quebrantadas, porque é isso que Deus quer de mim e de você. Para quê? Para que o seu Evangelho não seja envergonhado como está acontecendo nos dias de hoje. Hoje em dia as pessoas só querem cargos. Qualquer um hoje é pastor, né? Aparece aí na internet, pede aí Pix, né? Pede Pix, olha, manda um dinheiro aí pra mim que eu vou orar por você. Olha, entendeu? Tem esses pastores itinerantes aí que, sabe, aparece aí. Você nem sabe se a pessoa é enganadora. Você vai saber se a pessoa tem um ministério. Não tem ministério coisa nenhuma. Tá entendendo? Na verdade eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Porque tem muito enganador aí. Cuidado, hein, meu irmão? Cuidado, hein, minha irmã? Então, é isso que nós devemos aqui meditar, tá certo, meus amados? Então, vamos ficar com essa palavra, vamos guardar e vamos ser pessoas melhores para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai Santo, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor meu Pai, a andar e a viver de acordo com a sua palavra. Que nenhum de nós, Senhor meu Pai, venha, Senhor meu Pai, querer
refutar as suas coisas, muitas vezes prender-nos por coisas dessa vida, Senhor meu Pai. Nos preocuparmos com isso, com aquilo, muitas vezes nos encher de afazeres deste mundo, Senhor, das coisas seculares, e esquecermos da Tua obra. Nos ajuda, Senhor meu Pai. É lamentável, Senhor, porque existem muitos obreiros assim, Senhor. Muitos obreiros de muitas denominações. A Igreja do Senhor, universalmente falando, Senhor, está nessa situação. Mas que nós venhamos, Senhor meu Pai, estar atentos àquilo que o Senhor está falando conosco. Que nós venhamos, Senhor meu Pai, nos quebrar diante de Ti, Senhor meu Pai. Que nós venhamos a nos quebrantar. E, Senhor meu Pai, venhamos também, Senhor meu Pai, a dar, Senhor meu Pai, o devido valor à Tua obra. Infelizmente, Senhor meu Pai, isso não tem acontecido, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajuda, porque as bodas do Cordeiro estão chegando, Pai. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. São poucos que querem fazer a Tua obra, são poucos aqueles que querem, Senhor meu Pai, muitas vezes gastar do seu tempo, Senhor meu Pai. Por mais que seja pouco, são poucos aqueles que querem, Senhor meu Pai, se dar pela Tua obra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Mas são muitos aqueles que muitas vezes estão dando mais valor às coisas dessa vida, desse mundo. São muitos. E por isso, Senhor meu Pai, muitas vezes o Senhor não aprova. Muitas vezes o Senhor rejeita. Não é que o Senhor quer rejeitar essas pessoas, mas as pessoas não são aprovadas. E a Tua palavra também nos fala, Senhor meu Pai, que nós devemos rogar ao Pai para que Ele mande mais obreiros e mais ceifeiros. Mas não é ceifeiro de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas é ceifeiro, Senhor meu Pai, aprovadíssimos pelo Senhor, ceifeiros que têm o desejo de fazer a Tua obra e que isso venha repercutir na nossa vida para a glória de Deus. Amém, Senhor. Nos ajuda, nos fortalece, guarda a Tua igreja, guarda o meu irmão e minha irmã, guarda a sua casa e o seu lar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, que Deus abençoe e fique com Deus. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.